Nova Manhã. Entrevista do dia. Hoje tem início oficialmente a Semana Nacional do Meio Ambiente. Para falar sobre o tema, convidamos para participar do programa a engenheira ambiental Milena Ianella. Bom dia, tudo bom, Milena? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lívia. Bom dia, Jonathan. Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Semana Mundial do Meio Ambiente. Pelo que a gente vem acompanhando aí no noticiário, tem bastante coisa para falar, embora o nosso tempo seja enxuto, né? Você sabe. Mas os relatórios aí que vêm sendo divulgados, principalmente por instituições globais, não são lá muito alentadoras, né? Como que a gente está em relação às metas, pelo menos até 2030, Milena? Bom, a gente está correndo atrás do prejuízo aí nas nossas metas, mas antes queria falar um pouco sobre o tema da Semana do Meio Ambiente desse ano. A Semana do Meio Ambiente é um dos maiores eventos, é o maior evento para o tema de meio ambiente. Ele é comemorado desde 1973. Esse ano ele vai ser sediado na Suécia e está tendo como tema Uma Só Terra, com foco na vida sustentável em harmonia com a natureza. E é muito importante porque a Semana do Meio Ambiente ela traz diversos benefícios, é uma semana de conscientização no mundo inteiro. Então, o tema, ele faz apologia aos bilhões de galáxias que temos, os bilhões de planetas que temos dentro da galáxia, porém, é uma só Terra. E aí ele evidencia todos os temas críticos que a gente está passando aí, dentre eles mudanças climáticas, quedas na biodiversidade, a questão dos resíduos sólidos, em especial o plástico. Então, essa é uma semana muito importante, que acontece diversos eventos e simpósios que tem viés educativo para todo mundo. Então, é uma semana para a gente aprender aí e apoiar as causas. Então, e podemos passar para as metas, então? Claro. Para 2030? Em relação às metas para 2030, elas foram reafirmadas lá na COP26, no final do ano passado, em Glasgow. E a gente segue aí com a meta de diminuir 50% os gases de efeito estufa, que são os gases que aquecem o planeta e causam todas essas mudanças climáticas, chuvas excessivas, secas excessivas, essas chuvas que aconteceu agora, que a gente estava falando em Pernambuco, Recife. Então, todos esses desastres, quando a gente emite esses gases para a atmosfera, causa esse aquecimento. Então, a gente tem a meta de reduzir 50% esses gases até 2030 e neutralizar, em específico, o carbono até em 2050. Então, a gente está correndo atrás. E como que a gente tem que continuar a fazer isso? Continuar visando as energias limpas, energias renováveis, tirar cada vez mais o carvão, o petróleo, e o governo deve ficar em cima, fiscalizando, realizando investimento nesse tipo de energia limpa, dando incentivo fiscal para os produtores rurais preservarem as suas APPs e plantarem, fazendo assim que o carbono fique preso no solo e não emita esse gás para a atmosfera. Você sabe que a gente adora o tema sustentabilidade aqui. Então, assim, além de você que já veio outras vezes, e a gente espera que venha próximas ainda, há algum tempo a gente noticiou, por exemplo, para entrar em temas que você tocou, a APP, o programa das fontes à foz, que o Ciran apresentou a primeira etapa. Na semana passada, a Lília entrevistou aqui o Francis Polo, que veio falar sobre energia fotovoltaica, né, que é algo, e aí você já tem algumas empresas automobilísticas dizendo que tem meta de ainda nesta década fazer com que todos os carros delas sejam elétricos. Que bom. E aí, para passar para o próximo tema, que você também falou, que é água, ontem eu participei lá na Samar com outras pessoas, outros jornalistas inclusive, da escolha dos desenhos, que é um concurso anual que a Samar faz com alunos ali do ensino fundamental, falando sobre exatamente a preservação da água. E aí eu te pergunto, como a água está hoje, principalmente a gente costuma falar da superficial, quando na verdade a subterrânea é tão ou mais importante porque ela é potável, enfim, e não depende de todo o tratamento que é possível fazer, inclusive com água do mar hoje. Mas no caso das águas subterrâneas, qual é a situação para a humanidade?
Olha, Marcelo, teve o Dia Mundial da Água esse ano e o tema foi água subterrânea, que é pouco vista, mas tão importante, né? O Brasil ele tem o maior reservatório de água subterrânea do mundo. Então, o porquê que a gente tem que preservar essas águas, né? Provavelmente, quando a gente tiver falta de água ou escassez, a gente já capta um pouco dessa água para consumo humano, só que a gente tem que preservar, não poluir, preservar o solo e, tendo um ciclo hidrológico bem definido, esses reservatórios eles continuam preservados. Então, eles são muito importantes para todo o consumo humano. Cerca de 97% da água doce do mundo está em água subterrânea. E eu lembro, antes de vir para Araçatuba, né, eu pesquisei Araçatuba, arará, e uma das coisas falava muito do aquífero Guarani. Araçatuba está em cima, né? Está em cima. O aquífero Guarani é o maior aquífero do mundo e ele passa ali na parte centro do Brasil e pega outros países também, Paraguai, Bolívia, Argentina, se eu não me engano. E a gente tem esse privilégio, né? Então, quando a gente preserva o solo, deixa o solo permeável, faz com que o ciclo hidrológico ele continue manter o seu nível equilibrado. Isso contribui também para a preservação da água subterrânea. E uma vez poluída, é muito difícil a gente conseguir tratar a água subterrânea. Então, a gente tem que utilizá-la com sustentabilidade, também pensando nas futuras gerações. E engraçado, Marcelo, a gente falou aqui também sobre não jogar remédios no vaso sanitário, na pia. Isso pode comprometer? Com certeza. Esses poluentes, eles são extremamente difíceis de ser removido da natureza uma vez impostos. Então, óleo, né? O óleo que a gente joga na pia, óleo de casa, óleo de cozinha. Tudo isso, esses remédios, poluentes químicos, óleos, eles são, o custo é muito alto para você ter uma tecnologia para tirar. Aquilo até existe, mas o custo é muito alto, então não é muito utilizado. Então aquilo fica poluído, sabe? Isso volta para nós, tanto em chuvas, tanto para consumo humano. E aí, quando você fala, por exemplo, que o solo precisa estar permeável e tal, é preciso também fazer a restauração de áreas degradadas. Isso ajuda, inclusive, no combate da produção de gases do efeito estufa, não? Com certeza, está tudo interligado, Marcelo. Quando a gente restaura uma área degradada, a gente traz de volta um equilíbrio para o ecossistema, a gente traz de volta a interação fauna-flora, a gente traz de volta o equilíbrio para aquela área, a gente protege o solo, a gente deixa aquele solo mais permeável, a gente capta o carbono, prende no solo. E isso com o crescimento do vegetal, né? Com o crescimento vegetal. Perfeito. E aquilo se torna um equilíbrio, se torna um ecossistema, dando vida novamente para aquela área. Então, daí a importância da gente restaurar uma área ali que não tem mais vida, que não tem essa interação fauna e flora. Então, é muito importante, está tudo interligado no ecossistema. Quando a gente tira uma peça-chave do ecossistema, uma outra parte vai perder. Por isso, até quando a gente fala de espécie, quando alguma espécie entra em extinção, provavelmente ela é predadora de alguma outra, ou alguma outra depende dela. Se a gente tira uma peça, alguma outra parte vai perder até chegar em nós. É sempre assim. Tudo. A gente conversando, Milena, você citou como exemplo aqui a Praça Natal Drigo aqui em Araçatuba, onde teria sido realizado um projeto que é interessante. Eu gostaria que você contasse, então, que projeto é esse? É um projeto que ele foi implantado pela BPW, que é uma instituição aqui de Araçatuba, Business Professional Woman. E foi muito interessante porque a gente na qual eu faço parte, e a gente adotou essa praça e começou por um viés social. A gente plantou nativas, no caso IP, que é muito bom aqui para a região de Araçatuba, em homenagem às vítimas do Covid na época. Em paralelo, a gente implantou também 2 colmeias de abelha sem ferrão, espécie jataí. Na praça? Isso. Ah, sem ferrão. Abelha... Nossa. Ela falou abelha na praça, eu falei, nossa. Ficou até vermelho. Mas é uma coisa que a gente tem que ressaltar, porque às vezes as pessoas têm medo e a gente tem que trazer isso para a educação. A abelha, principalmente a sem ferrão, ela tem uma importância enorme na vegetação, nos alimentos. Elas polinizam em cerca de 97% da vegetação com flor.
Então, ela é um instrumento muito importante para a qualidade dos frutos, para a nossa alimentação. E ali a praça é um exemplo a ser seguido em Araçatuba, porque a gente ali trouxe a vegetação nativa, aquilo vai melhorar o microclima do entorno da praça, vai trazer qualidade de vida para as pessoas que estão ali, tirando até dos benefícios ambientais. E a gente trouxe esse viés educativo também. É muito legal, porque quando você vai na praça, ali as colmeias elas têm um QR Code, a pessoa que está lá pode escanear e vai trazer um monte de informação. Essa ação que vocês fizeram, que a BPW fez, foi no ano passado. Foi no ano passado. Né? Foi no ano passado. Só para que as pessoas se localizem. A praça, ela fica entre a avenida... É no Nova York? É no alto da Avenida Saudade, ali em congruência com a Duque de Caxias. Perto em frente, praticamente em frente àquela padaria Bom Menino. Ah, é uma praça triangular, não é? Exatamente. Ah, é muito bacaninha ali. Eu acho até que tem uma pessoa que fica vendendo caldo de cana. Exatamente, de vez em quando. Tem uma graça. E aí, a colmeia tem QR Code? Tem um QR Code, você pode escanear ali e vai vir diversas informações, espécie da abelha, quais são as importâncias dela no ecossistema. Então, é muito legal. E dia 11, inclusive, a gente vai fazer um evento para comemorar Dia do Meio Ambiente, o aniversário da PPW. Então, a gente vai se reunir ali na praça, a gente vai explicar sobre as abelhas, explicar tudo como funciona. Muito e como legal. Eu estava dizendo, a gente quer continuar com isso para Araçatuba. Araçatuba tem poucas áreas verdes assim que a gente pode aproveitar, fazer um passeio. Então, a gente quer adotar outras áreas verdes ali no entorno da Café Filho para fazer exatamente a mesma coisa. Dia 11 é sábado da semana que vem, portanto, você já está alçada à condição de pedir para alguém da BPW vir aqui conversar com a gente, para a gente falar sobre a entidade, inclusive. Combinadíssimo. Eu vou avisá-los e eu vou pedir para alguém vir aqui explicar totalmente como funcionam as comissões, esse evento. São várias comissões dentro da BPW, eu faço parte da Comissão de Meio Ambiente, e a gente vai promovendo esses eventos que fazem bem para a comunidade, para nós mesmos. Ótimo. Com certeza. Milena, muito obrigado pela sua participação. Como eu disse, meio ambiente, natureza, sustentabilidade tem tudo a ver com Nova Manhã Araçatuba. Então, conte com a gente para levarmos serviços à população, tá bom? Muito obrigada, Marcelo, Lília. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Igualmente. Bom trabalho, bom dia. Só pra